E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui a gente vai fazer mais uma aulinha, tá? Uma aulinha conceitual, tá? Vamos conversar um pouco sobre relação de centro de custos, né? Ou seja, qual é a melhor maneira de você implementar os centros de custos na sua empresa, né? Melhor maneira de você escolher, né? Para você poder então contabilizar de maneira adequada, né, as suas despesas, né, colocando responsabilidades, colocando quem está na gestão, né, ficar responsável pelas despesas relativas às suas áreas, né, fazer uma boa identificação, ter uma bela capacidade de análise depois, né, ou seja, para que isso aconteça, é importante que você selecione, escolha e implemente muito bem, né, os centros de custos, tá? Onde você realmente vai colocar as despesas da sua empresa, tá? Esse foi o pedido de uma pessoa, né? Tá sendo legal por conta disso. A gente tem recebido alguns comentários e alguns pedidos para colocar alguns conceitos, então continuem comentando, continuem enviando para o nosso e-mail, tá? Ou até para o WhatsApp, o que você gostaria, né, de escutar, que conceitos vocês gostariam de entender melhor. Tá bom, pessoal? Então vou dividir aqui a minha tela, tá? Então eu fiz aqui um exemplo, né, de relação de centro de custos, tá? Então algumas coisinhas conceituais que vocês têm que saber, né? É, Centro de custo, pessoal, é o que, né? É aquela numeração, é aquela área que você vai definir aonde você vai contabilizar um grupo de despesas, né? Então, para cada centro de custo, né, você vai ter o que? Você vai ter um grupo, né, de contas, né? Então você vai ter o plano de contas da empresa linkado aos centros de custos, tá? Depois eu vou fazer um videozinho aí explicando então como elaborar um bom plano de contas para sua empresa, tá? Então, conceitos importantes. Primeiro, né, eu acho que você tem que procurar simplificar ao máximo a quantidade de centro de custos, tá, pessoal? Por quê? Porque quanto mais centro de custos você tiver, né, maior vai se tornando a complexidade de análise e de contabilização das despesas, tá bom? Outro ponto importante, né, é sempre ter um gestor responsável, tá, pelo centro de custo, né? Ou seja, quando você criar um centro de custo, é importante que você estabeleça, né, que gestor vai ser responsável pelo centro de custo, né, por gerir aquele centro de custo, né, por é, é, dar, vamos dizer assim, responsabilidade, né, pela contabilização daquelas despesas, né, porque afinal você vai ter um orçamento, né, vai ter um target de despesas ou de investimentos para o ano, né, e é através disso que você vai conseguir acompanhar se você está gastando mais, está gastando menos, aonde você poderia economizar, né? Então é importantíssimo que você tenha realmente um gestor responsável, tá? Outro ponto, prestar atenção, tá, na numeração dos centros de custo, pessoal, tá? Então, é importantíssima essa numeração. Então, por exemplo, né, o grupo de administração financeiro começa com 10 e aí você vai colocando, né, presidência, diretoria, sempre numerando 101, 102, 103, você tem espaço para criar aí, né, mais centros de custos caso seja necessário, né, caso sua empresa peça o detalhe, tá? Então essa numeração, pessoal, é importantíssimo, né? Até para depois você poder ter o somatório disso tudo, né? Os sistemas de ERP hoje, como Oracle, como, né, o próprio TOTS, como o SAP, né, vocês conseguem então sumarizar, né, todos os centros de custos num, vamos dizer assim, centro de custo matriz,
tá? Então é importantíssimo você prestar na numeração desses centros de custo, tá bom, pessoal? Depois é importante, tá, você, né, linkar, tá, esses centros de custos com o seu demonstrativo de resultado, tá? E aqui eu digo o seguinte, né, o demonstrativo de resultado gerencial, tá, pessoal? Por quê? Porque quando você for, né, colocar e atribuir, né, as despesas ao seu DRE, ao seu demonstrativo de resultado, tem que ser de uma maneira automática, uma maneira simples, né, para então você ter ali facilmente o grupo de administrativo, o grupo de marketing, né, o grupo comercial, né, então você consegue ali facilmente linkar, tá, com o seu demonstrativo de resultado, o seu PNL, né, o grupo de centro de custos, né, ou a natureza daquela despesa. Tá bom, pessoal? Depois a gente então vai fazer, né, algumas aulas conceituais, tá, de demonstrativo de resultado gerencial, do plano de contas, que linhas você deve considerar, tá? Então, assim, é tudo uma sequência, tá? Mas você deve começar aqui pelo centro de custos e aí você tem que ter um plano bem definido, uma relação bem definida, para que você, então, consiga analisar de maneira eficiente as despesas e os investimentos que você está fazendo no seu negócio, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui uma relação, tá? Então o que que eu criei? Administrativo e financeiro. Então você vai ter presidência, diretoria, contabilidade fiscal, financeiro. Tem gente que junta esses dois num só, né? Jurídico, TI, recursos humanos, tá? Então esses aqui são os centros de custos, né? Então vejam só que você tem uma diretoria administrativa financeira. Então você tem um gestor responsável. Caso você tenha alguma gerência por aqui, ok, mas se não tiver, ele vai ser o responsável por gerir todos esses centros de custos, tá bom? Aí a gente parte aqui para marketing, né? Então vejam só, a diretoria de marketing, aí você vai ter inteligência de mercado. Nesse caso aqui é um exemplo da indústria farmacêuticas, né? Então você vai ter o quê? Gerente de produtos de sintéticos, de vitaminas, alimentos fitoterápicos, e você vai ter o regulatório, né? Então vejam que dentro do marketing você tem aqui bem separado, né, as despesas relativas a cada natureza, né? Então o gerente de produto de sintéticos ele vai poder ver bem, né, no centro de custo dele como ele está sendo, como ele está investindo, né, em material promocional, em amostra, em brindes, né, as viagens, né? Então, só para dar um exemplo do que você vai analisar dentro do centro de custo. Tá? Depois a gente tem aqui o grupo de força de vendas. Então, vejam que, mais uma vez, você tem um gestor, né, que realmente vai gerir as despesas e os investimentos aqui do seu grupo, né? Então, dentro aqui você tem um apoio comercial e nesse caso aqui eu separei, tá, por região. Então, você tem força de vendas do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Você ainda pode abrir isso daqui por estado, se você quiser, ou até por cidade, tá, pessoal? Ou até, né, pela região que você gere o seu, vamos dizer assim, a sua turma ali de demanda, né? A sua força de vendas, tá bom, pessoal? Depois você tem aqui os de produção, né? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou lá da lista técnica, a gente tocou, né, na relação aí dos centros de custos de produção, né? Então, nesse caso aqui, injetável, líquido, semissólidos, sólidos e de gel, tá? Então, dentro desse centro de custo, você vai ter o que? Linkado os produtos que você vai produzir. Então, eles são centros de custos diretos de produção, tá? Então, o que você vai ter aqui dentro? Mão de obra, depreciação, né? Alguma manutenção direta que você faça em algum equipamento, tá? Então, aqui você então vai gerir, né, as despesas relativas ali à tua produção. Depois você tem um grupo de centro de custos, né, dos gastos gerais de fabricação, né? Então vejam, você tem a diretoria industrial, apoio de produção, planejamento e controle de produção, suprimentos, almoxerifados. Então esses aqui são os centros de custos indiretos de produção, tá? Ou seja,
você vai contabilizar aqui as despesas e depois você vai fazer um rateio para dentro desses centros de custos, né? E aí você vai usar o plano de contas que você tem, né? As contas de rateio para então fazer esse rateio bem feito, tá? Depois você tem, né, distribuição. Então você pode ter um centro de distribuição em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Então você pode abrir aqui caso você tenha mais centros de distribuição. Aqui eu coloquei um apoio geral, né? De repente você tem um restaurante onde você tem fábrica e administrativo também que usufruem desse restaurante, né? Algum departamento auxiliar, então você pode colocar aqui contabilização de seguros, né? Ou seja, são despesas comuns à empresa inteira e depois você vai fazer então um rateio para cada centro de custo, né? Então, é uma maneira de você realmente alocar uma despesa que é comum a todos os departamentos, tá? É importante você criar um grupo aqui de outros centros de custos, onde você vai contabilizar as despesas não operacionais e as despesas e receitas financeiras, tá? Para mim é importante elas estarem, ou seja, essa natureza, né? Tá realmente num centro de custo separado, né, para fazer uma boa análise. E se você tem algum tipo de rateio, né, importante que você queira identificar num centro de custo específico, você pode ter então um grupo de rateios, tá bom, pessoal? Então essa é uma relação aqui de centro de custos, né, dividido aqui por natureza, né, por responsabilidade, e aí você tem a abertura aqui de cada área, tá? Mais uma vez, é importante sempre tentar simplificar, tá, pessoal? Ou seja, procurar minimizar aí, né, essa quantidade de centro de custos, porque quanto mais você tiver, mais complexo vai se tornando, então, as suas análises, né? E lembrando que quando você vai fazer uma ordem de compra, uma ordem de serviço, né, que a pessoa vai contabilizar lá no início, é importante então que você tenha um guideline explicando, né, a relação de centro de custos, o que quer dizer cada um, para que quando a pessoa faça uma ordem de serviço, ela contabilize então no lugar certo, tá? Depois a gente vai mostrar também alguns exemplos de guidelines, né, explicando o centro de custos, explicando o plano de contas, tá? Ou seja, mais para frente a gente faz uma aulinha conceitual desse tipo. Tá bom, pessoal? Então aqui, né, a intenção é mostrar para vocês a importância de uma boa relação de centro de custos, tá? Então, para você realmente orientar o pessoal, você ter uma capacidade analítica, né, importante dentro da sua despesa, dentro dos seus investimentos, tá? Que afinal isso daqui é um drive importante para que você no final seja eficiente, seja lucrativo, tá? Então, se vocês gostaram, pessoal, continuem aí comentando, mandem e-mail para a gente, que a gente vai fazendo aqui aulinhas, tá? Dessa parte conceitual que é tão importante, que eu tenho certeza que está ajudando aí muita gente. Tá legal, pessoal? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.